Prontinho. Então, estamos gravando. Vou colocar aqui a apresentação no ar também. Pronto. Então, vamos dar uma continuidade, né, do livro Céu e Inferno. Então, é sempre importante a gente ressaltar aqui algumas informações, né, que o livro Céu e Inferno é um dos livros que compõem o Pentateuco da doutrina espírita, né? Então, a gente está se embasando no estudo bem sistemático sobre esse livro. As aulas estão gravadas, né? Posteriormente, eu vou colocar, disponibilizar lá o link para caso alguém não tenha acessado as aulas anteriores, possa se inteirar, né, de onde é que a gente está dentro deste estudo. E além, né, deste livro, a gente utiliza também outras literaturas para reforçar esse nosso embasamento, né, como o Livro dos Espíritos, também o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, como outras obras de suporte, né, dentro da doutrina espírita. E no nosso roteiro de estudo, a gente já passou, né? Estamos na primeira parte, nós já avançamos um pouco, falamos sobre o porvir e o nada, né? A ideia de o que vem depois da morte, né? Sobre o temor da morte, que também compõe, né, essa esfera da natureza humana. Finalizamos, né, nas últimas semanas o estudo sobre o céu, e hoje a gente avança, né, falando sobre o inferno, né, essa perspectiva dentro, e depois a gente tem aí outros itens que a gente vai contemplar, depois a segunda parte, né, e assim vamos. Então, hoje a gente avança aí na aula 18, capítulo 4, falamos sobre o inferno, né? Então, a primeira coisa que é importante, né, para que a gente compreenda bem, né, essa dimensão, a gente acabou de falar sobre o céu, né, e a gente traz várias reflexões sobre essa ideia, né, a primeira coisa é reforçar que a gente sempre imagina céu e inferno como um lugar, né, como uma região. E essa foi uma das primeiras quebras de paradigma para nós, porque a gente já consegue entender, né, através dos ensinamentos da doutrina e de todo esse esclarecimento e esse ampliar de consciência, que não se trata de um lugar, né? Não existe o lugar céu e não existe o lugar inferno, mas existem sim estados de consciência. Então, dentro da nossa vivência, dentro do nosso cotidiano, a todo momento a gente pode visitar um estado de consciência céu e o estado de consciência inferno, né? Tudo vai depender da nossa vibração, dessa nossa frequência vibratória, né? Desse nosso estado de espírito, digamos assim. Estávamos lá falando sobre o céu, né? Porque não tem como a gente falar de um sem se reportar ao outro. Acabamos de falar sobre o céu, e no céu, o que a gente encara? As coisas mais interessantes é que, às vezes, você imagina que o céu é apenas um estado de contemplação, né? Onde você fica lá parado, como se nada tivesse acontecendo, e a gente visualizou que todos aqueles, né, que já vislumbram esses mundos superiores, que já estão numa outra esfera, num outro nível, né, de evolução, eles também trabalham, eles também se capacitam, eles também procuram se desenvolver, né, isso não para. E quando a gente fala de trabalho, eles trabalham muito na questão, né, dos voluntariados e das missões, para auxiliar aqueles irmãos que ainda não se encontram no mesmo estado de evolução, né? E agora a gente vai adentrar sobre a ideia do inferno, né? E a gente vai esclarecer um pouco, né? Como é que foi feita essa construção ao longo, né, do desenvolvimento humano, e aonde é que a gente pretende chegar dentro dessa perspectiva.
Então, a primeira coisa, né, não é mais um estado de contemplação, mas a ideia, quando a gente pronuncia até a palavra inferno, vem essa ideia, né, de temor, de sofrimento, né, de penas, de fogo, aquela coisa assim bem aterrorizante, né? Por isso que eu coloquei uma imagem alusiva sobre toda vez que a gente pensa em inferno, o que que vem na nossa mente, né? E na primeira parte, quando a gente vai falar sobre essa ideia do inferno, a gente fala sobre a intuição das penas futuras, né? Se a gente se recordar lá no inicinho desse estudo, desse livro, uma das maiores coisas que existe para o ser humano é o temor da morte, né? E o temor principalmente por quê? Porque muitas vezes a gente entende, né, que eu vou temer porque eu vou passar por um estado de sofrimento, né? A gente teme a morte principalmente por causa disso, porque a gente imagina que vai ter essa questão do sofrimento, né? Que como é que nós imaginaríamos, né, que a gente iria temer algo se algo fosse muito melhor do que aquilo que a gente tem hoje, né? Não deveríamos temer. Então, nessa primeira parte, a gente vai falar sobre essa intuição, que a gente imagina, né, sobre essa ideia, essa questão dessas penas futuras, né? É a primeira parte para nos esclarecer sobre a ideia de inferno. E aí, quando a gente fala sobre essa intuição, né, desde todas as épocas, o homem acreditou, né, por essa intuição. É importante a gente reforçar isso, né, que o livro ele traz em vários momentos, né, que todas essas criações de céu e inferno, eles compõem o imaginário humano, né? Tudo aquilo que a gente culturalmente cresceu, absorveu, né, trouxe de ensinamento. E é tão bacana a gente analisar aqui a doutrina espírita, ela vem com tanto raciocínio, com tanta lógica, né? Com tanto embasamento científico que descortina muitas coisas que a gente imaginava que fossem essas verdades. Então, é uma grata satisfação a gente ter acesso a esses esclarecimentos, né? De maneira sólida, né? De maneira lógica, né? Não aquela ficção e aquela coisa, né, totalmente assim imaginária. Então, desde todas as épocas, né, o homem acreditou que essa vida futura seria assim, ou é feliz ou infeliz, né? Conforme o bem ou o mal praticado neste mundo, né? E a ideia que ele faz dessa vida está, né, em relação com o seu desenvolvimento, senso moral e noções mais ou menos justas desse bem ou do mal, né? Então, esse lugar, né, para onde a gente vai se dirigir um dia, né, se é lugar ou não, hoje a gente já vê que não é mais lugar, né? Está totalmente condicionado a esse conhecimento que a gente tem, né? Não de uma maneira totalmente diferente, aqui traz uma rigidez, né, de espacial, quando você fala, né? Fiz coisas, pratiquei apenas o bem, vou para um lugar feliz, né? Pratiquei coisas ruins, vou para um lugar infeliz, né? Mas a gente enxerga uma certa rigidez dentro desse processo, né? Uma coisa assim, vai, pronto e acabou, e ali encerra-se o assunto. Né? E à medida que a gente vai avançando nesse estudo, a gente começa a perceber que continua essa relação, né, de que estaremos em boas situações quando praticamos o bem, né, quando temos essa questão da moralidade, das boas práticas de convívio com os nossos irmãos, né? E só que a gente já começa a ampliar essa visão, né? A gente já, e é uma coisa que é um questionamento bastante interessante, já tem essa flexibilização, né? Será se a gente é todo o tempo bom ou a gente é todo o tempo ruim, a ponto de isso daí determinar onde é que estaremos um dia? Porque a gente sabe que a gente tem altos e baixos, né? Então, o que é que seria, né? Como se fosse a gente como é que fala? Da educação,
vamos supor, né? Para eu passar num determinado concurso ou eu passar numa determinada vaga, eu tenho que cumprir um barema, né? Uma série de cláusulas ou uma série de pré-requisitos. Então, a gente poderia pensar qual seria esse barema, esses pré-requisitos que a gente deveria seguir supostamente, que definiria se eu vou para o lado bom ou eu vou para o lado ruim, né? Se eu vou viver no céu ou se eu vou viver no inferno. Então, a gente vê que perde um pouco essa noção de lógica. Né? Será se eu tenho que fazer 99% das coisas boas já me garante que eu vou lá para o céu? Entendeu? Então, são essas expectativas que nos geram um pouco de dúvida, né? Qual seria esse crivo? Quem é que ditaria quando eu sou bom ou quando eu sou mal, né? E aí, por que a gente tem esse temor e essa ideia, né, de penalidade, de penas futuras, quando a gente imagina o inferno? Porque, naturalmente, a gente já tem a consciência de que muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente se comporta com aquilo que vai nos direcionar para a portinha, né, que seria do inferno, né? E a gente visita poucas vezes ou tem muita dificuldade, é o que a gente precisa cada vez mais melhorar, aquela que vai levar para a portinha do céu, né? Então, a gente está falando aí o tempo inteiro, né, sobre mudança, sobre transição planetária. Então, a gente já começa a enxergar, né, um pouco desse céu e desse inferno de uma maneira totalmente diferenciada, né? Então, temos que ter melhores tendências para que a gente melhore a nossa vibração, para que cada vez a gente é, siga para um mundo melhor, né? Um mundo de regeneração. Não fiquemos mais nas provas e expiações, né? Então, esse temor natural nosso, é porque a gente sabe muito bem aonde é que, né, dói o nosso calo, naquilo é que a gente pode melhorar e que a gente precisa melhorar. Então, a gente reconhece de alguma maneira essas nossas deficiências, os nossos vícios, né? Então, quando a gente percebe isso, a gente teme, porque a gente reconhece que não seria tão bom o suficiente para poder avançar, né, nesse lado bom. E quando a gente também para e faz essas comparações, né, que eu trouxe uma outra imagem ilustrativa, a gente consegue definir bem tudo aquilo que é fruto da parte espiritual, que é o que é desejável que nós possamos cultivar, e em detrimento daquilo que é obra apenas do lado material, da parte da carne, né? Desse meio carnal que a gente se encontra, né? Então, quando a gente para a gente poder pensar, né, no lado ruim, a gente vê que está totalmente ligado àquilo que a gente ainda tem de muito material, né? O ódio, as impurezas, né, as discórdias, os ciúmes, a inveja, né, ali está alguns exemplos, o egoísmo, a ira. Então, isso tudo se manifesta porque a gente ainda está muito impregnado daquilo que é do mundo, né, que a gente precisa diminuir, do materialismo. E do outro lado, aquele lado que floresce, que é realmente aquilo que melhora a nossa vibração, que nos afasta de todas essas penas e esses temores, estão relacionados com as coisas do nosso corpo espiritual, né? O amor, a alegria, a paciência, a mansidão, o domínio próprio. Então, quando a gente começa a ter mais desse tipo de sentimento, desse tipo de virtude, a gente vê que a gente está desapegando de tudo aquilo que é material, né? A gente deixa, né, se afasta daquilo que pertence apenas a esse mundo aqui da encarnação, né? A gente evolui, consegue passar por isso e utilizar tudo aquilo que foi nos dado com a título de empréstimo para o nosso melhoramento, mas a gente entende que isso não segue conosco e que a gente precisa avançar apenas, né, com as boas práticas de convivência, principalmente nas relações que nós temos, né, aqui com os nossos irmãos.
Então, todas essas penas e o que a gente chamaria de recompensas, né, como lado positivo, são reflexos dos nossos instintos predominantes, né? Então, todos os povos guerreiros, eles fazem consistir uma suprema felicidade nas honras conferidas à sua bravura, né? Que está totalmente direcionada à evolução que essas pessoas têm naquela época, né? Aqueles que são os caçadores, na abundância da caça, aquilo que eles conquistaram, né? Os sensuais, nas delícias da voluptuosidade, que é aquilo que eles têm, né? De mais predominante. Então, dominado pela matéria, o homem, neste momento, ele não consegue compreender, senão de forma imperfeita ainda, a questão da espiritualidade, né? Imaginando para essas penas e esses gozos futuros, muito mais um quadro material do que um quadro espiritual. Né? Então, é a capacidade que ele tem. Ele vai, então, projetar nesse futuro algo muito parecido com aquilo que ele mais vivencia, que ele mais valoriza nesse momento presente. Né? Então, afigura-se que deve comer e beber no outro mundo, porém melhor do que na terra. Então, é uma falsa impressão dessa continuidade, né? Então, tá, se estou vivendo aqui, né, dessa maneira, mas eu vou para o céu, então lá eu vou estar num completo estado de contemplação, eu vou, né, estar lá voando com os anjos e pronto, acabou e está tudo bem. Por quê? Porque é a maneira como ele percebe tudo aquilo da convivência dele atual, né? Então, se você se desliga mais disso, a sua compreensão também muda, né? Se você se desapega dessas coisas, a sua consciência, ela muda completamente, né? Então, é outro tipo de ligação com a qual você se preocupa, né? Eu até coloquei essa figurinha aí, que é o menininho tá com o coraçãozinho, né, tentando voar, mas ele está preso lá no material, né, ali no caso, nos valores que ele possui. Então, isso até impede que ele avance com os demais, né, só para a gente poder ilustrar um pouquinho do que é que ele raciocina, quer dizer, aquilo ali é o que ele gostaria de levar, né, para ele poder dar sequência na sua jornada, né, em comparação com o restante. Então, no primeiro momento, ele se via dessa maneira. Mais tarde, ele já se encontra nas crenças, né, sobre a vida futura, um misto de espiritualismo e materialismo, quer dizer, ele já avança um pouco dentro dessa perspectiva, né? A beatitude contemplativa já concorrendo com o inferno das torturas físicas. Né? Então, ele fica aí meio a meio, né, dentro dessa perspectiva, mas enxerga ainda de uma maneira bem ilusória, né? Aquela ideia de que vai estar lá nesse céu, nesse estado de contemplação, como ele reforça isso, né? Mas e aí? Até mesmo sobre isso a gente poderia parar para fazer as nossas reflexões. Então, eu passei por tudo isso, né? Por todos esses desafios, por todo esse amadurecimento, né? Cada um dentro das suas experiências, né? Uns sofrendo mais do que outros, porque às vezes precisava aprender mais do que outros, para depois eu chegar nesse estado de contemplação, e é só isso, né? Passa aquela imagem assim do vazio, né? De e aí, eu cheguei nesse ponto, sofri isso tudo, mas não vai ter mais nada além disso, né? E ao mesmo tempo, se a gente pensar dentro da perspectiva do inferno, que é o nosso foco agora, então eu avancei, desenvolvi, cresci, tentei me melhorar, mas ainda assim eu vou, né, ficar lá, como se diz, né, aquela expressão, queimar no fogo do inferno para o resto da minha vida. Então, a gente começa a perceber que falta um pouco, né, desse entendimento. E onde é que ficaria, então, essa justiça divina que a gente tanto fala? Né? Usei o meu livre-arbítrio e aí, para que eu encerrasse toda a minha história e todos os finais, no final dos meus dias apenas dessa maneira, né? Então, reforça a nossa reflexão sobre esse algo mais, né, de que apenas isso não seria suficiente, né, para esse entendimento dessa evolução.
Então, não podendo compreender senão aquilo que ele vê, todos nós somos assim, né? Aquilo que a gente tem capacidade de enxergar é aquilo que a gente vai utilizar para a nossa compreensão, é o nosso parâmetro que a gente tem de comparação. Então, esse homem primitivo, naturalmente, moldou seu futuro pelo presente, né? Então, se às vezes ele enxerga muitas vezes como esse inferno, é porque aquilo que ele traz na atualidade, né, está se espelhando nisso, né? Então ele imagina que vai vir algo pior. Então, para que seja que ele compreenda outros tipos, né, além do que ele está tendo essa perspectiva da realidade dele, seria necessário um desenvolvimento intelectual que só o tempo deveria completar. Aí a gente reforça que a questão interessante, né, que todas as vezes nos reforçam sobre a ideia da reencarnação, né? Quanto tempo a gente precisaria dentro das nossas passagens, né, das nossas oportunidades como encarnados para buscar esse desenvolvimento intelectual, né? Milhares e milhares de anos. E a gente se estaria se contradizendo se em apenas uma existência a gente tivesse a capacidade de perceber tudo isso de uma vez. A gente sabe que não, né? A gente falou até sobre isso ontem na palestra, né? Milhares de anos, né? A gente já está aqui 2025 anos depois da chegada do Cristo, e nós ainda nos pegamos agindo como aquelas pessoas daquela época, né? Como bárbaros muitas vezes, né? Então, esse desenvolvimento intelectual, ele se faz necessário para esse despertar de consciência. Nós, às vezes, né, já estudando a doutrina, que traz tanto esclarecimento, e muitas vezes a gente se pega, né, errando em coisas assim mínimas, e a gente até enxerga a nossa fragilidade, o tanto que a gente ainda precisa amadurecer dentro desse processo, né? Então, quando a gente busca estudar, busca a leitura, né? Eu falo o tempo inteiro desse livro especificamente, né? Um livro que foi escrito em 1864, e a gente percebe esses dizeres como se estivesse falando para hoje, né? Dentro da nossa realidade, dentro da nossa perspectiva. Para a gente poder compreender que sem esse desenvolvimento intelectual, e que a gente entende que não se é possível, né, em apenas uma existência, né, apenas uma encarnação, a gente conseguir avançar, né, apenas com uma oportunidade, né? Além disso, o homem, né, o quadro que ele idealiza sobre as penas futuras, não é senão esse reflexo dos males da humanidade em uma proporção um pouco maior, reunindo todas as torturas, suplícios e aflições que ele encontrou na Terra. Então, é como se a gente ampliasse a perspectiva que a gente tem atual, né? E projetasse isso lá na frente, nesse nosso imaginário, né? Então, é apenas um reflexo daquilo que a gente imagina, né? Da nossa vivência atual. E nesses climas abrasadores, né? Que a gente sempre enxerga essa ideia, né? Da chama, do fogo, imaginou-se um inferno de fogo, né, nas regiões onde a gente tem esse clima mais exacerbado, mais quente, e nas regiões boreais, né, nos grandes extremos, imaginou-se também um inferno de gelo. A ideia de extremismo mesmo, né, de o que é aquilo que mais me acometeria, ou acometeria um determinado grupo, e que seria, de certa forma, agressivo, né? Então, extremos de fogo, né, no caso do calor, e extremos de gelo, no caso dessas regiões, com essa característica, né? Então, não estando ainda desenvolvido o sentido que mais tarde o levaria ao quê? Compreender o mundo espiritual.
Então, olha só, se eu estou falando de clima abrasador, imagina um inferno de fogo, e nas regiões boreais um inferno de gelo, está totalmente relacionado com uma questão material, né? E não é a questão espiritual que é tão importante que a gente faça a reflexão, né? Então, ele não podia conceber senão penas materiais. Então, esse sofrimento, desta maneira como é trazido, é material, né? E com pequenas diferenças de forma, a gente enxerga que os infernos de todas as religiões se assemelham. E aí, mais uma vez, é importante a gente ressaltar, né? Como as religiões são criadas pelos próprios homens, né? Então, elas trazem a percepção destes homens. E é tudo ligado à questão material. Ok? Então, era esse início, né, sobre essa intuição das penas futuras que a gente trouxe como temática na noite de hoje. Alguém gostaria de comentar, fazer algum reforço aí na nossa fala de hoje? São bem-vindos os comentários. Só abrir o áudio para falar. Eu ia fazer um comentário pequenininho, pode? Claro. É porque quando você colocou uma árvore que tinha uma série de coisas, né, que a gente precisaria melhorar e outras não, eu me recordo uma época que uma palestra do... me fugiu a memória aqui agora, mas eu vou lembrar até o final. Ele falando o seguinte, que teve uma criança, mostrando assim, os sentimentos que nós temos que melhorar, e muitas vezes nós nem identificamos esses sentimentos que nós ainda temos, que nós não sabemos o quanto isso é prejudicial para a nossa vida. Então, é só para a gente ter uma ideia de como é difícil, às vezes, você se sintonizar num ambiente completamente, podemos dizer assim, bom, se nós ainda não identificamos nem o quanto de defeito nós temos ainda. Por isso que nos conhecer, né, acima de tudo, é o melhor dos caminhos. E ele cita, é o Raul Teixeira que fala isso. O Raul Teixeira, ele pega e fala assim, que uma criancinha de 5 anos, às vezes quando ela tem uma correntinha de ouro e ela vai correndo e mostra assim, olha a minha correntinha de ouro, olha a minha correntinha que eu ganhei, mostrando que isso já é um sentimento de vaidade, apresentando numa idade ainda bem novinha, né? Ela já traz esse sentimento de vaidade que ela precisaria ao longo, né, da sua convivência aqui na Terra, aos poucos, e ficando livre desse sentimento. E ele dá exemplos, assim, dessa vaidade em várias idades, né? Quando o namorado apresenta a namorada, muito provavelmente isso é às vezes, uma forma de mostrar a vaidade dele, porque se a namorada fosse feia, ele não apresentaria, entendeu? Então ele mostra uma série de exemplos. Por exemplo, quando a mulher faz uma esposa faz um almoço para o marido, e ela vira e fala assim, e o marido não fala nada, aí ela vira para o marido e fala assim, meu bem, o que você achou do almoço? Ficou bom? É uma forma dela mostrar também esse sentimento de vaidade. É só um exemplo, né, para mostrar que a gente é tão imperfeito que a gente ainda não tem a noção da quantidade de coisas que nós não precisamos melhorar, né? No refino, podemos dizer assim. A Nós não necessidade estamos do mais... reconhecimento, né? Mas desculpa... Não, Tava... mas é sobre isso. Eu ainda até ia falar brincando. Você falou da criancinha com a correntinha. Quando eu era pequena, eu só queria mostrar minha calça de 11 bolsos, mas era só a calça de 11 bolsos. Brincadeira. Gente, mais alguém gostaria de comentar? Quer fazer alguma observação? Se ficar todo mundo caladinho assim, na próxima aula eu já vou dar prova, viu? Brincadeira.